noite a todos, que Jesus possa nos envolver essa noite, para que possamos mais uma vez estudarmos essa obra maravilhosa de Joana de Ângeles e pelo menos conseguirmos entender os conceitos e aprofundar um pouco mais, e o grupo tem esse intuito. Então hoje nós temos o módulo 6, intitulado A Sombra, o Porão Escuro da Alma. Aula 8, como o contato da sombra nos ajuda no autoconhecimento. E faremos então a leitura de um pequeno trecho da primeira parte do livro Renúncia, de Emmanuel, intitulado Novos Rumos. Vamos dizer assim, Alcione pergunta, para o Padre Damiano. Ela começa perguntando: Padre Damiano, como proceder então nos dias em que as circunstâncias nos impeçam de trabalhar? Estaremos fugindo ao ensejo que Deus nos concedeu? Então é bem oportuna essas questões, né? E aí vamos tentar nos reportarmos a nós mesmos, né? E o Padre Damiano responde: acreditas então que só aos braços foram conferidas atribuições de serviço? Os ouvidos trabalham quando ouvem, os pés quando caminham. A língua esforça-se, a inteligência atua. Quando cessam as possibilidades de ação no exterior, há no íntimo da criatura todo um mundo a desbravar. Chego a refletir que, às vezes, a enfermidade atormenta a criatura para que ela se volte para dentro de si e aproveite a oportunidade no esforço laborioso de sua renovação. Alcione pergunta novamente: vossos esclarecimentos quanto à oração me surpreendem. Contudo, necessito expor minhas dúvidas mais íntimas. Não teria Deus concedido ao mundo a faculdade de orar, a fim de que a alma humana aprendesse a pedir? Sempre conheci esta manifestação do sentimento como rogativa. Considero, entretanto, que se toda a nossa atitude religiosa estivesse circunscrita aos atos precatórios, não passaríamos nesse mundo de uma assembleia de mendigos. Que dizer do homem que reclamasse de mãos postas o manjar do céu, somente por reter o suor na semeadura de seu quintal? Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz, quando ainda disponha a ferro e a fogo a posse de bens perecíveis? Chegará alguém à esfera dos anjos, quando ainda não chegou a ser homem? E o padre então responde: naturalmente que veremos apelar para o céu, mas no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso, porque, acima de tudo, julgo que a oração deve ser um esforço para melhorarmos. Deus nos procura a todo momento e o ato devocional será, então, tarefa incessante do Espírito, apagando as imperfeições para que o Pai nos encontre. Aí Madalena pergunta: mas, criaturas, há que maldizem o destino, acrescentou Madalena suavemente interessada. Como não importunar o céu quando padecemos necessidades angustiosas? Para muita gente, a terra não passa de um odioso degredo e o corpo representa escuro cárcere. E o padre então responde: não creio, só há mendicidade em nossa alma. E no que se refere a paisagens do mundo, o próprio deserto tem a sua beleza. As estradas que pisamos estão repletas de perspectivas encantadoras. Uma folha da primavera ou um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos. Quando nos referimos às regiões sombrias ou desoladas, geralmente esquecemos que elas se localizam em nosso mundo íntimo. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós. Contexto histórico do século XVII, França, Espanha, Irlanda e Américas. Heroísmo e martírio de Alcione. A gente começa a ter esses olhares, né? Esses olhos de ver assim o conhecimento e ensino também no viés psicológico, mesmo em obras que antes nós não tínhamos essa leitura, né? Passamos por cima. Muito interessante. Obrigado, Vaninho, sempre por escolher aí os textos.
Muito bem. Lembram onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que estamos estudando, onde nós paramos, né? Estamos falando sobre esse relacionamento com a sombra, o contato com a sombra. E nós vimos que o contato com a sombra, ele constitui o primeiro passo para esse autodescobrimento, né? Não há um autodescobrimento real, verdadeiro, sem que a gente se relacione com esses conteúdos ignorados do ego, né? Nós vamos ter que tornar o conteúdo sombrio consciente, queiramos ou não. A própria psique, na visão de Carl Gustav Jung, ela é sábia por natureza. E esse self direciona para a integração. Então esses conteúdos naturalmente virão a consciência, né? E nós falamos que didaticamente poderíamos estabelecer uma sequência que Joana de Ângeles trabalha ao longo de toda a série, e nós estamos no item 4, relacionar-se com a sombra, que nós demos um sinônimo, né? Falamos que relacionar-se também pode ser considerado ou chamado de cultivar-se, ou cultivar a sombra, né? E aí finalizamos trazendo a ideia de cultivo, né? O relacionar-se ou cultivar-se como dar atenção a algo, tratar bem alguma coisa, né? Tratar com cuidado, tratar com carinho, isso é cultivar, né? É promover o desenvolvimento de alguma coisa. E se a gente pensar cultivar em relação aos conteúdos sombrios, o que seria isso? Seria dar atenção a esses conteúdos que virão à consciência. Tratar esses conteúdos que afloram com carinho, relacionar-se com eles, torná-los cada vez mais conscientes, para que a gente possa compreender melhor quando vem, por que vem, o que isso toca em mim, o que manifesta em mim, né? E foi aí que nós finalizamos o nosso encontro na semana passada, né? Nessa ideia, perfeito? Então, uma pergunta importante, falamos do símbolo do jardineiro, né? No sentido do cultivo, que da mesma forma como o jardineiro se dedica de maneira diferente a cada espécie ou a cada tipo de planta, porque exigem cuidados específicos, da mesma forma nós vamos ter que nos dedicar de uma maneira especial, diferente a cada sentimento que aflora em nós, porque nós não vamos poder trabalhar sentimentos tão diferentes uns dos outros da mesma maneira. E às vezes, ou muito provavelmente, também não podemos ter uma regra comum a todos, né? Afinal, a maneira como você vai cultivar a sua inveja não é a mesma maneira que eu vou cultivar a minha. A maneira como eu vou me relacionar com a minha raiva e a minha agressividade provavelmente não é a mesma maneira que você vai se relacionar com a sua. Pode ser que para você relacionar-se com a agressividade é ter que contar até 10 para conter o ímpeto de agredir alguém. Pode ser que para mim seja ter que sair de perto, porque eu posso contar até 100 e mesmo assim eu vou voar na cara da pessoa. Então esse caminho é muito pessoal, né? Então, uma vez que nós vamos identificando as dificuldades ético-morais, uma vez que nós vamos identificando esses conteúdos da sombra, uma vez que o ego vai tornando mais consciente, vai tendo mais consciência desse conteúdo sombrio, o que a gente faz com isso, né? E a gente já estudou aí que, de forma geral, a gente tenta varrer para debaixo do tapete, né? A gente tenta recalcar, reprimir, inconscientemente, é um processo inconsciente. Nós vimos isso, estudamos isso. Bom, mas também estudamos que varrer para debaixo do tapete não resolve o nosso problema, né? Porque o self é integrador. Uma hora ele vai pegar esse tapete, vai chacoalhar esse tapete e esses conteúdos que estão ali vão ter que voltar
para essa casa, para ser colocado cada coisa em seu lugar, né? Então, a gente tem, de forma geral, 2 caminhos que nós acabamos fazendo quando a gente começa a se relacionar com esses conteúdos. Então, a gente trouxe um exemplo aqui, por exemplo, a raiva, um sentimento da raiva. Então, você começou a perceber que você é uma pessoa que sente muita raiva, começou a estar mais atento, que a raiva se expressa e se manifesta em várias situações do seu dia a dia, né? E aí, de forma geral, como é que a gente lida com isso? Um grande grupo de pessoas tenta, num primeiro momento, reprimir. Nossa, eu não posso sentir isso. Por que o ego pensa assim, não posso sentir isso? Lembram da formação da sombra? De todo o conteúdo que a sociedade espera, deseja, acredita, o ego ideal. Então, para satisfazer esse ego ideal, nós vamos criar uma máscarazinha, que nós não somos raivosos, que nós não sentimos raiva, e nós vamos reprimir. A minha vontade era outra, mas eu vou engolir, né? E aí a gente brinca, espírita tem raiva? Não, não tem. Tem a manifestação da repressão da raiva. Tem dor de cabeça, tem problemas digestivos, tem doenças de pele, tem dor de estômago, tem câncer, tem alergias, né? Dor de garganta, problemas digestivos, tá ali, né? Então, de forma geral, a repressão, ela não resolve nosso problema, porque nós não estamos lidando com o sentimento, nós estamos excluindo o sentimento sem analisá-lo. O sentimento vem, a consciência, o ego, num mecanismo de defesa, entende que não deve aparecer, afinal traz uma ansiedade, um desconforto para todo esse ego ideal que foi criado durante a formação do ego. E um mecanismo natural é jogar isso para o inconsciente, o famoso recalque, né? Ou repressão. Entretanto, como a gente sempre brinca, né? Na música que o Fagner interpreta bem, eu gosto, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar, não tem como, né? Não tem como. Então, por mais que você reprima, o corpo manifesta esse problema psíquico, essa doença psicológica, né? E isso é bom, gente, não é ruim, é bom. Porque se não fosse isso, o ego demoraria ainda mais para perceber os conteúdos. É como a mensagem, né, que diz que a doença é uma oportunidade maravilhosa, porque é um convite para o ser voltar-se para o interior e refletir e analisar alguns aspectos. Então, é um mecanismo providencial do self. Então, se eu reprimo, eu acho que eu não tenho raiva, mas eu tenho. Eu acho que eu não minto, mas eu minto. Eu acho que eu não sou mais invejoso, mas eu sou. Eu acho que eu não odeio mais aquela pessoa, mas eu odeio. Eu acho que eu não guardo mais mágoa, mas a mágoa se manifesta indiretamente nos sintomas físicos, né? É uma raiva mascarada, é uma inveja mascarada. É um aspecto que a gente não lida com o sentimento. Uma outra forma, nós poderíamos pensar, bom, então reprimir não é o melhor caminho, então vamos expressar. Então vamos manifestar a raiva, vamos manifestar a agressividade, e tem gente que opta por esse caminho, chuta o balde. Né? Ah, eu sou assim mesmo, sou grosseiro, quem gosta, gosta, quem não gosta, que se dane. Além de grosseiro, você é mal educado, não tem controle dos sentimentos, não compreende as emoções, não tem respeito às pessoas, né? Acha que todo mundo pode ali ser o alvo de tudo que você quer despejar. E às vezes pode até justificar, eu sou sincero, né? É sincero e mal educado, as duas coisas juntas, não deixa de ser. Então, um outro lado é o oposto à repressão, que é a expressão. E a expressão também não resolve muito, porque a expressão também leva a adoecimento físico. Imagina uma pessoa numa crise de raiva
socando alguém. A hipertensão arterial acontece aí. A liberação de um monte de hormônios nesse corpo, um monte de aspectos biológicos que acontecem, né? Dor de cabeça, problemas digestivos, insônia, ansiedade, depressão, compulsão, enfim. E não para, né? Aqui são alguns exemplos. E o que está aqui pode estar aqui, o que está aqui pode estar aqui, depende do caminho que essa psique vai criar para cada um de nós. Mas o objetivo é a gente entender que talvez reprimir ou expressar não sejam os melhores caminhos para o processo de autoconhecimento. E sim um caminho do meio. Vai ter momentos, e muitos, em que eu vou reprimir. Mas quem está no processo de autoconhecimento começa a perceber que está havendo esse mecanismo. Quem está no processo de autoconhecimento vai ter momentos que vai expressar, porque a gente não tem controle ainda sobre todas as nossas emoções. Se acharmos que temos, né? Aliás, a gente não tem controle sobre quase nenhuma emoção, se é que temos sobre alguma no nosso nível evolutivo, né? Então, muitos vamos expressar, e o importante é perceber que houve essa expressão, né? Mas o caminho do meio seria o relacionar-se, o cultivo, cultivar. Então, Adenauer Novaes, que tem um livro muito interessante, Psicologia e Espiritismo, um autor que eu gosto muito também, nós já falamos dele nos nossos estudos, bem no início, quando passamos a bibliografia, ele tem umas frases importantes dentro de um capítulo do livro. Cultivo relaciona-se com o trabalhar do sentimento, compreendê-lo, permitir-se senti-lo. Isso é diluir a sombra. Isso é tornar o conteúdo consciente. Isso é ganhar níveis de consciência para esse ego, como um holofote, iluminar mais esse conteúdo ignorado, né? Mas, sobretudo, compreender por que me senti assim. Por que eu me senti daquela maneira. Criando, então, recursos para que a gente possa lidar com esse sentimento. Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu tenho vontade de voar no pescoço daquela pessoa? O que despertou em mim? E como a gente já disse, essas respostas não surgem assim como mágica. Plim! Né? A gente pergunta e o selfie dá a resposta. Não é assim. É um processo lento, um processo gradual, da gente ir cada vez tendo mais capacidade criativa de se relacionar consigo mesmo, de relacionar-se com esses conteúdos e elaborando essas respostas. Né? Saber compreender e lidar com sentimentos perturbadores, sendo capaz de regular, manter sob controle. Então, eu já conheço os gatilhos da raiva, eu já conheço as minhas tendências e eu sei que se fizerem isso, eu não vou aguentar. Então, eu já consigo prever que esse campo aí não é muito bom para mim. Então, eu já vou me ausentar dessa conversa, já não vou ficar muito nessa vibração, nesse clima, né? Então, eu já conheço mais. E aí, naturalmente, a gente vai conseguindo modificar esses estados emocionais. Isso é gradual. Então, o cultivo, ele direciona a consciência para o elemento delimitado. O que está acontecendo? Que sentimento é esse que veio? Então, tem um processo consciente. E é isso que é diluir a sombra. Se não tem a elaboração consciente, eu continuo na mesma. Porque quando a vida oferecer outro mecanismo, outra oportunidade semelhante àquela anterior, em que eu manifestei agressividade, é muito provável que eu manifeste de novo agressividade. Porque eu não sei que isso está em mim, que isso se manifesta em mim dessa maneira. Então isso cria a possibilidade de se poder pensar e processar o sentimento que estamos lidando. Veja como é diferente cultivar de reprimir e de expressar. Né? No cultivo, eu elaboro comigo mesmo o porquê dessas coisas todas.
Tudo bem? Gradativamente com o cultivo, vamos aprendendo a ter mais consciência emocional e mais capacidade de lidar e gerenciar com as nossas emoções. Isso é natural no processo. Como aquela frase de Joana de Ângeles, né, Em Busca da Verdade, que ela vai dizer que o ser que se conhece, ele fica menos suscetível às oscilações de humor, às oscilações dos sentimentos. Hoje está muito bem, amanhã está muito mal. Nessa situação ele é super pacífico, depois ele é super agressivo, porque ele está sob efeito das polaridades desconhecidas, do conteúdo sombrio que aflora a consciência. E aqui eu já tenho esses conteúdos um pouco mais integrados, vamos pensar, mais conhecidos, então a gente consegue elaborar melhor, o comportamento é mais uniforme, linear. E quando estamos prontos, a mensagem vem, e não vem por uma pessoa, como você muito bem relembrou aí, um dos importantes aspectos, né, da universalidade do ensinamento dos espíritos, que é basilar, que Kardec utiliza para validar aquele conhecimento, né? Então é isso, não tem mesmo um caminho alternativo nesse momento, porque o cultivo ele se mostra como um caminho de equilíbrio para a gente entender e elaborar esses sentimentos, né? Por isso que a gente vai se dedicar muito a esse livro, a gente vai trabalhar em mais detalhes ele, né? Então o Adenauer continua dizendo que no campo das emoções, vamos pensar assim, esses conteúdos todos sombrios que afloram a consciência, né? Autoconhecer-se pressupõe identificar ou reconhecer em si mesmo, então tem que ter o aspecto egóico envolvido aí, tem que passar pelo ego, tem que ter um processo consciente, até para poder levar luz à escuridão, né? Até para poder ressignificar, diluir a sombra. Diluir não no sentido de que some, deixa de ser, no sentido de que muda a condição, né? Não é mais ignorado, deixa de ser ignorado. Então pressupõe identificar ou reconhecer em si mesmo quando elas ocorrem. Isso é uma pergunta fundamental. Em que momentos eu me sinto assim? Acontece isso frequentemente? Esse sentimento que eu estou tendo agora, nesse acontecimento, acontece quando? Várias vezes no dia? É pontual? É geralmente quando tem essa situação envolvida, né? Quando elas ocorrem? E quais seus gatilhos desencadeadores, ou seja, nossos pontos frágeis, os complexos. Tocou na minha ferida, vou vomitar a minha sombra em você, vou projetar em você. Ainda mais se eu não conheço que aquele conteúdo é meu. Perfeito, pessoal? Estão compreendendo isso? É reconhecer que somos frágeis ainda na maneira de lidar com aquele sentimento. E quanto mais a gente se relaciona e vai conversando e vai perguntando, mais a gente vai conseguindo conscientemente encaixar as pecinhas do quebra-cabeça para entender melhor como tudo isso se processa. Mas não é do dia para a noite. É lento, é devagar, né? As pessoas que conhecem suas emoções conduzem melhor suas vidas, pois passam a não permitir que suas atitudes sejam dirigidas por circunstâncias advindas de seus processos internos inconscientes. Ele está falando aí dos complexos, sombra que aflora e age por nós, com uma força autônoma, né? Que depois eu paro e falo, nossa, nem eu me reconheci no que eu fiz. O sentido da palavra conhecer se estende a reconhecer quando ocorre. Reconhecer quando ocorre. Não é reprimir, mas entrar em contato. Saber origem e consequência para poder utilizar adequadamente. Bom, então agora eu sei quando isso vem, então é mais fácil de eu cuidar. É mais fácil de eu administrar, de eu gerenciar esse sentimento em mim. Só assim, só assim. Só assim. Porque senão a gente fica fazendo fachadinhas, né? A gente acha que não tem mais aquele sentimento
e aí expressa uma máscara, quando na verdade o sentimento ainda está inconsciente e os sintomas aparecem para tentar fazer o ego perceber que aquilo ainda vem, né? Como a gente disse, se eu acho que eu já perdoei, mas eu adoeço ainda em função da mágoa que eu sinto e não percebo que sinto, é um mecanismo fantástico esse adoecimento para esse ego acordar que você ainda não perdoou, que você ainda está magoado, ainda está ressentido. E enquanto você não cavocar essa lama para saber por que se sentiu magoado, por que se sentiu ofendido, por que está achando que o outro foi tão ruim e agressivo com você, você não consegue trabalhar isso em ti. Não consegue, né? O sentido da palavra, então, já vimos ali, né? É fundamental aprender a reconhecer emoções quando elas ocorrem, conscientizando-se das reações decorrentes. Veja, é a ideia que o Marlon trabalha, como a Ari disse, o Adenauer trabalha e tantos outros autores depois deles, né? As emoções são poderosas, direcionadoras e organizadoras do pensamento. Só que às vezes essa energia toda não está sendo utilizada para o meu crescimento. Está lá num aspecto sombrio, ignorado, se manifestando na minha vida, criando situações, problemas, muitas vezes, inconvenientes, né? Situam-se nas camadas mais profundas do psiquismo inconsciente e ativam determinantes sentimentos na consciência. Elas produzem energia à espera de movimento adequado. Somos nós que vamos ter que dar esse direcionamento. Eu vou deixar essa energia como um complexo inconsciente atuando na minha vida e se manifestando dessa maneira desregulada, autônoma, sem consciência, ou eu vou acessar isso e passar a controlar isso, direcionar isso para o meu crescimento pessoal, entendendo esse sentimento, entendendo essa manifestação na minha vida, né? É fundamental desenvolver uma forma própria de expressar as emoções, permitindo uma liberação adequada à situação externa, sem fugas ou exageros. Veja que o próprio Adenauer diz, ninguém vai conseguir não expressar. Às vezes a gente vai ter que fazer, até porque é uma válvula de escape, senão a gente explode. Mas no momento em que eu faço isso, com o processo de autoconhecimento, essa expressão é uma liberação adequada à situação externa. É diferente de eu falar, sou grosso mesmo, e sou assim, sou verdadeiro, e quem não gosta que se afaste de mim. É completamente diferente de quem está no cultivo e diz assim, Wagner, a sua agressividade é tão grande, sua falta de respeito é tão grande, que você tem que controlar isso, porque senão você vai ficar fazendo tudo que você acha que é certo e acha que ainda você tem razão. E vai magoar as pessoas. Por que foi tão importante para você falar a última palavra? Porque realmente eu me senti bem, minha vaidade, me senti super bem nesse aspecto da vaidade. Então, olha que oportunidade para eu reconhecer em mim isso, essa vaidade, essa necessidade de aplauso, essa necessidade, e o porquê disso. Da onde isso vem? Por que eu tenho essa necessidade? Então, é como ele diz, é uma oportunidade da gente aprender frente às manifestações, sejam elas de repressão, de expressão desses sentimentos. Então, antes eu usava a minha inveja para admirar todas as coisas que eu não tinha, não conseguia ter, me achava inferior por isso, achava que Deus não me prestigiou com as mesmas oportunidades que o outro. Então, como eu não consigo subir, eu vou fazer a pessoa descer. E aí eu criava uma maledicência ainda para tentar trazer a pessoa para o meu nível, né? Não, tudo bem, tem tudo isso, mas vem cá que eu vou te contar como que ele adquiriu tudo isso, né? E aí a gente vai fazendo esse aspecto, que é a manifestação da sombra. Agora, eu posso fazer um movimento de, poxa, mas a vida brilha para todos, Deus é Pai de todos, e se Ele tem todas essas possibilidades, eu também posso. E como é que eu posso ter nisso um norte, um estímulo
para com que eu desenvolva as possibilidades de também chegar lá. Aí é um processo de autoconhecimento. E às vezes está dentro do meu planejamento reencarnatório eu me dedicar, me esforçar, fazer tudo o que é possível, mas a vida não me presentear com essas coisas materiais que eu tanto quero. Aí tem um planejamento reencarnatório maior, de uma lei de causa e efeito, que é justa, que é perfeita, nós sabemos. Então, qual é o meu aprendizado? Poxa, faço tudo e parece que a coisa não vai. Tem também um aprendizado chamando, um convite chamando esse ego, ó, vamos ressignificar a vida? Por que você quer tanto? Por que você precisa de tantas coisas materiais? Qual é a finalidade de você querer tudo isso? Às vezes é um convite da própria vida para esse ego perceber que há outras possibilidades. Então, cultivar as emoções, um resuminho aí, é assumir um compromisso de se relacionar com elas. Então, não deixa de ser um processo de relacionamento com a sombra, né? Mas é relacionar-se num processo de análise e reflexão, sincero, com disposição, com vontade para aquilo, sem máscaras, tentando identificar os mecanismos de defesa, né? Que nos faz perceber nossas necessidades particulares. Né? Então, se alguém me agride, é porque eu me senti agredido. E se eu me senti agredido, eu tenho que identificar as minhas necessidades particulares. Não é nada com o outro. Não tem nada a ver com o outro. E quantas vezes o outro fala coisa, dirige-se a nós de uma maneira que nunca foi aquela intenção que nós percebemos. Porque tocou em pontos nossos que nos fez ter aquela leitura. Então é importante a gente voltar-se para si. Em um equilíbrio entre os momentos de repressão, de manifestação descontrolada da emoção e o devido controle. Olha só, nós somos tudo isso. A gente reprime, a gente expressa, a gente cultiva, a gente reprime, expressa, cultiva e é assim que a gente vai crescendo. Né? Tem momentos que a gente fala, mas cultiva. Não me vem com cultivo porque agora eu vou socar a cara dele mesmo. Depois eu vou cultivar. Então a gente é esse turbilhão de coisas. A gente é esse turbilhão. Né? É ainda mais compreender como a emoção é ativada e quais as relações desses gatilhos emocionais com as experiências que eu vivi, as minhas cicatrizes interiores e a minha forma de ser. Olha lá, ligação com a criança ferida, os complexos emocionais. Então, não tem escapatória. No processo de autoconhecimento, nunca é com o outro. É sempre comigo o processo. E quanto mais cedo eu resolver esses aspectos internos da sombra, mais facilmente o outro perde o aspecto de inimigo, de querer me prejudicar. E vamos pensar assim, que a gente está num estágio avançado já, só didaticamente, de autoconhecimento, e há tanto tempo, há tantos anos me dedico a isso, ao cultivo das emoções e procuro. Mesmo assim, nós vamos ter expressão, repressão, expressão. Não tem, é porque o processo é muito maior do que a gente pensa, né? Então, os espíritos nos ensinam que no mundo de provas e expiações, a gente ainda nem conquista virtude. Não é nem mundo de conquistas de virtudes. É mundo de tomar contato com a podridão e tentar manter a podridão em controle para não machucar tanto. E aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com tudo isso mais para frente. Então, cultivar as emoções é conectar-se às suas nascentes. Né? E é um processo que às vezes vai acontecer depois da expressão. E às vezes não vai acontecer depois da expressão. Vai ter que expressar umas 40, 50, uma existência inteira, 2 existências inteiras, para de uma hora esse ego ter um leve... Opa! Pode ser que isso seja disso comigo. Né?
e ainda vai continuar expressando, e depois o ego tem mais um insight, uma visãozinha, e devagarzinho esses níveis de consciência vão aumentando, até que a gente assume que o filho é nosso, e aí fica mais fácil. Por isso que a visão espírita é espetacular nesse sentido, porque não dá tempo numa existência, né? Como a gente brinca nas academias, né? Então esse trabalho maravilhoso do self, a gente tenta fazer tudo isso e no fim morre. Então cultivar as emoções é conectar-se às suas nascentes, identificando de onde vêm as suas necessidades, verificando o que precisam, e aí olha esse direcionamento, né? Como eu posso mover essa energia? As suas potencialidades. Como esse aspecto ruim me cura? Porque não é ruim, é meu, me integra, faz parte de mim. É esse aspecto considerado ruim que vai me ajudar a ser o Cristo, à medida que eu vá integrando isso e trabalhando isso, né? E quando a gente percebe isso, que tudo tem a ver conosco, aí não nos cabe em nenhuma hipótese o julgamento. Porque o julgamento ele é sempre uma manifestação projetiva, né? Eu projeto a minha sombra e vou avaliar a partir da minha visão, do meu filtro egóico. Esse cultivo que ajuda a gente a não julgar, porque a gente começa a perceber que eu não sei se eu não faria a mesma coisa, até pior, nas mesmas condições, né? O Marlon conta uma história muito bonita durante as suas palestras de uma, se eu não me engano, uma mãe que acho que deixa a filha cair do colo, não é algo assim? Não me lembro exatamente. Hã? Eu não me lembro, eu vou buscar essa história, mas o sentido que ele quer dar é de que, se eu não me engano, é uma mãe que derruba a criança, meio sem querer, assim, e a criança acaba morrendo. E essa mãe, então, tem uma culpa que ela carrega com ela absurda, e ela não consegue se livrar disso. E o Marlon diz que nas sessões, então, ele fala assim, meu Deus, mas você está muito bem, porque eu já estaria no hospício há muito tempo, né? No sentido de que essas coisas são muito particulares, a forma como a gente vai lidar com tudo isso, a forma como a gente vai ressignificando, cultivando é muito pessoal, e essas feridas que vão aparecendo e aflorando. Então não tem receita de bolo, mas tem direcionamentos, cultivar, e a gente vai ter que entender como isso acontece. E isso não tira as nossas máscaras, não vai nos colocando na nossa real posição. Quando eu vou entendendo e contactando que eu também sou assim, não vai desenvolvendo em vocês um sentimento de compaixão e naturalmente de humildade? Então a compaixão e a humildade são virtudes que vêm durante o desenvolvimento do relacionamento com a sombra. Porque eu começo a me colocar no lugar do outro. Eu não sei se eu não faria igual ou pior. Então eu não posso julgar, não sei os motivos, eu não sei o caminho desse espírito até aqui, não sei o que ele traz. Sei que eu talvez fizesse muito pior. Então isso nos dá essa possibilidade de despir-se das máscaras. E Joana de Ângeles faz uma crítica muito importante a isso, na obra Psicologia da Gratidão. Então ela diz assim, em relação a esse cultivo que nos leva a contactar com essa podridão nossa e nos tornar mais reais, mais verdadeiros, menos hipócritas, menos mascarados, né? Todos aqueles que são portadores da sombra, ai que bom, né? Não está falando para mim, é só para aqueles que são portadores da sombra, né? E aí, como diz o Vaninho, ela explica, não, é todo mundo, e todos o são, né? Ela quase até cita Jung, né? Jung tem uma frase muito parecida em relação à sombra. Em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, então como é que essa agressividade faz eu ser uma pessoa melhor? Me leva a um crescimento espiritual, um crescimento ético-moral, a um melhor controle dessas emoções e desses sentimentos, né?
ao invés de cultivar, que seria a proposta, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento, e aí procura fazer o quê? Máscara. Cria máscara para a sociedade, para aparentar ser. Mas na verdade não é. Tal comportamento, diz Joana de Ângeles, dá lugar a uma sociedade hipócrita. É o que nós vivemos. Uma sociedade artificial. Uma sociedade em que não há pessoas infelizes no Facebook. Né? Incapaz de procedimentos maduros, procedimentos significativos que a todos beneficiem. É cada um pensando só em si. É cada um procurando mascarar a sua podridão. É cada um querendo aparentar ser o que não é para ser aceito pela sociedade. E aí, diz a Joana, o ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido. Ai, que perigo. Veja só. Só que imagine a pessoa, né, sendo homenageado por algo que ela não é, e ela sabe que não é. Então isso causa na pessoa mais transtorno ainda, produzindo-lhe maior soma de sombra e de conflito, porque se vê obrigado a continuar a aparecer aquilo que realmente não é. Aceita mentira. Então o cultivo leva a gente a se despir dessas máscaras, né? A gente começa a relacionar-se com esses conteúdos, entendendo que nós temos tudo isso em nós, que nos compõe, que faz parte, mas sem máscaras, né? Mas com a real compreensão daquilo que me pega, dos meus gatilhos, e aí favorecendo que as situações estejam até certo ponto, como diz a Adri muito bem, controladas pelo ego, porque não é sempre, né? Tem situações em que o complexo realmente, a energia do complexo é impressionante. É tão forte a ponto de superar a energia do complexo do ego. E imagine o que é a energia do complexo do ego, que está ativado 24 horas, né? Quer dizer, quando o ego está no controle, né? Quando dorme, tira ali a energia, desloca, né? Então você imagina o que é o complexo para vir e falar assim, sai porque sou eu que mando agora e você vai fazer o que eu decidir. E a gente age complexado, né? Então, algumas possibilidades aí para a gente cultivar. Por que me senti dessa maneira? São perguntas que a gente tem que começar a fazer para nós, né? Santo Agostinho vai dizer que um bom momento é antes de dormir, lá na cama, reavaliando o dia, como que é balanço moral diário. Então, por que me senti dessa maneira? De onde vem esse sentimento? Por que esse sentimento foi despertado? Por que eu agi daquela maneira? Ou por que eu reagi, né? Às vezes eu vou reagir, depois eu vou pensar, aí eu complexo. E aí até que eu chego numa hora que começo a pensar assim, poxa, mas como eu falo, reajo sem pensar, e como eu peço desculpas depois, como eu machuco as pessoas e peço desculpas, chega uma hora que vai caindo a ficha. Por que esse conteúdo mexeu tanto comigo? O que isso tem a ver com o meu mundo interior? Qual a relação desse sentimento com minhas deficiências? Então veja que é trazer para si, é pessoal. E no início pode ser que esses conteúdos pareçam monstruosos, né? Pareçam que a gente não vai dar conta. Por isso Joana diz que a gente se sente culpa e quer esconder isso. Mas na verdade, quanto mais a gente se relaciona, vai perdendo essa característica de monstruoso, de que é algo que a gente não vai conseguir se relacionar, né? Então tem uma frase interessante aqui que eu trago para vocês também. Quando enfrentados, esses conteúdos sombrios, perdem muito da sua natureza assombrosa e escura. Só se torna perigosa
quando a negligenciamos ou não a reconhecemos. Pois assim o nosso lado sombrio ganha força e se expressa nas nossas ações e comportamentos sem que nos percebamos dele. E aí aquela ideia brilhante que o Gelson nos traz, né? Você convida alguém para sua casa e diz assim, olha, eu tenho alguns pitbulls aqui, mas eu não sei quando eles vêm, tá? E às vezes eles mordem. E eu acho genial didaticamente essa comparação. Porque cada conteúdo sombrio nosso que a gente desconhece é um pitbull incontrolado dentro de nós. E se você fizer alguma coisa que o pitbull A não gosta, ele sai, voa em você e te machuca. Agora, se eu sei o que o pitbull A gosta e odeia, se eu sei o que o B, o C, e você está fazendo alguma coisa que o pitbull A odeia, eu já pego a corrente desse pitbull e já aperto mais perto aqui de mim, ó. Fica sob meu controle. Então, essa ideia é muito brilhante que o Gelson tem, dizendo que quanto mais a gente se relaciona com esses conteúdos, mais conhece os nossos pitbulls, mais a gente tem controle sobre a corrente, para permitir que ele fique juntinho de mim e não faça mal a ninguém. Poxa, você tocou num aspecto da minha raiva que se eu não conhecesse, esse pitbull destruía você. Mas como eu já estou um pouquinho melhor nesse aspecto, um pouquinho já conheço, eu aperto a corrente e já não deixo mais aquela agressividade se expressar. Né? E a gente vai até controlando, até que chega um momento que está tudo integrado. Somos o Cristo, né? Tudo integrado, conteúdo inconsciente todo elaborado pela consciência. Conhecemos toda a nossa escuridão, a ponto de não termos mais escuridão. Olha que espetáculo. Daí somos luzes. Brilha a vossa luz. É um trabalho de cada existência. E aí, de forma contrária, quanto mais esses conteúdos reprimidos vierem à luz, mais, ó o cultivo, compreendemos como se ativam. Mais compreendemos como se ativam. Como se expressam, nos levando ao melhor conhecimento de nós mesmos e a uma ressignificação de nossos conceitos, né? Que é o passo final do processo. Nossa, guardei essa mágoa comigo por tanto tempo e na verdade era só a minha vaidade. E a gente ressignifica aquilo. Com isso, mais fracos esses conteúdos se tornam. Perde um pouco dessa energia toda. E aí, então, se perde um pouco da energia, a energia do complexo do ego fica superior a essa energia do complexo inconsciente que está se tornando consciente. E aí, então, é o ego que controla. Com isso, mais fracos esses conteúdos se tornam. Mais impotentes tornam-se as suas ações. Em suma, levamos luz à escuridão. Então, ter um lado sombrio não é ser pior, não é ter uma falha, mas é ser o que a gente é, ser completo, integrado, ou melhor, integral. Assumir que tudo isso nos compõe. Né? Porque o preço para a gente manter esses conteúdos inconscientes é muito alto. É um dano muito grande que a gente faz conosco mesmo. É uma agressão muito grande que a gente faz com a gente. Né? Não é para ninguém ser perfeito, mas é para a gente ser inteiro. Assumir que a gente é tudo isso mesmo. Que o Wagner é mentiroso, que o Wagner é agressivo, que o Wagner é invejoso, mas que o Wagner também tem tantas coisas boas. E a gente vai trabalhando com tudo isso. Né? E percebendo onde a minha inveja se manifesta, se expressa, cultivando, e como eu posso ressignificar isso na minha vida. Vamos trabalhando esses conteúdos. Até que de cultivo em cultivo, a gente vá se reconciliando. Que é o próximo passo, reconciliar-se. Reconciliar-se é parar de lutar contra. É bandeira branca. Estabelecer a paz. Então, reconciliar-se é estabelecer a paz entre... Fazer as pazes, ficar em harmonia com, harmonizar-se. Então, depois que eu cultivei e que elaborei isso, é natural que à medida que esse processo vai acontecendo, eu vá fazendo as pazes com esse meu conteúdo. O monstro fica assim, ali, ó, igual a menininha. Né?
gente vai acariciando o monstro, a gente vai acariciando e vai se relacionando melhor com isso. Então, estabelecer a paz, harmonizar-se, reconciliar-se. E aí Jesus dizia, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Psicologicamente, se a gente pensar que os adversários são os conteúdos sombrios, que são esses demônios internos, são os inimigos internos, e para isso a gente tem que morrer e nascer de novo. A gente precisa se despir de uma visão egóica que nós tínhamos, uma maneira de pensar e acreditar a vida, e nascer por uma nova forma de ver aquilo. Porque uma forma era o outro me agrediu. E eu tenho que morrer para essa visão egóica, para essa lente. De tanto cultivar esse sentimento, essa lente é trocada e nasce um novo ego, uma nova visão desse ego. Não, o outro não me agrediu. Foi a minha vaidade mesmo que foi ferida. É uma morte grande para esse ego assumir. Né? Como a gente brinca, né? Não é que eu não quero que você case, meu filho, é que eu quero que você case com uma mulher boa, que cuide de você, enfim, que seja eu, que sou sua mãe. Casa comigo, né? Porque nenhuma mulher que você encontrar vai ser como eu. Afinal, você é minha propriedade, minha posse, eu me dediquei a você minha vida inteira e agora ela que leva o lucro, nem a pau. Mas para essa mãe entender isso, tem que morrer para um aspecto que o ego pensa para nascer para outro. Então a gente pode pensar que essa frase de João, que João registra, melhor dizendo, essa frase do Cristo que João registra, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Nós temos que morrer e nascer todos os dias, e às vezes várias vezes ao dia. E Joana de Ângeles trabalha isso nessa visão psicológica. Né? No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Naturalmente, se eu cultivo e ressignifico visões egóicas, eu nasço e renasço muitas vezes. Então, naturalmente, diz a benfeitora, há muitos renascimentos em uma mesma existência. Eu amo essa frase. Eu amo. Ninguém explicou isso. Nem um teólogo. A cada momento, o ser psicológico renova-se. Quem está no processo de autodescobrimento, em cada situação que é permitido a mim cultivar um sentimento, eu vou morrendo um pouquinho para aquele ego e renascendo para um nível de consciência melhor. Né? Quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde. Então, a sombra, ela embaça essa lente, a maneira como o ego enxerga isso. Né? Até que eu paro de ver o agressor e vejo o irmão doente. Como Joana de Ângeles vai trabalhar tão bem em plenitude. Né? Nós não temos inimigos, nós somos todos irmãos, mas nós temos irmãos mais atrasados ético-moralmente numa caminhada e que ainda vão agredir, manifestar a agressividade, fazer coisas, né, contrárias à lei divina, mas nós podemos entendê-lo como um irmão de jornada num momento de fraqueza e cabe a nós ajudá-lo. Mas para isso tem que ter um ego muito fortalecido no sentido da vida. Quem sou eu, para que estou aqui? Qual a função da vida? Será que Deus te criou para você passar a existência inteira magoado com alguém? Libertado da sombra que o confunde. Constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Então pronto, acordei, nasci para um novo compreender, para um novo entendimento. E como a Ari disse muito bem, nesse trabalho com a sombra, a gente começa a acessar esses conteúdos positivos. O efeito positivo de cura de contactar com a sombra. Porque
o trabalho com a sombra é sobretudo uma questão de amor. É uma questão de amar-se como se é, sem deturpação. Amar o invejoso que está aí dentro, amar o agressivo que está aí dentro, amar o Hitler que nós temos e amar o Cristo que nós temos. É um trabalho de conhecer, perceber que é meu e cultivar para se esforçar nessas rédeas dos pitbulls, nesse controle. Mas é isso que me cura. Eu tenho que amar essas partes porque elas me compõem. E por me amar é que eu vou tentar manter isso dentro de uma consciência, de um processo de cultivo, para eu não machucar as pessoas. Então, Hillman, que é um autor muito importante dentro da compreensão mesmo até das obras de Jung, ele vai dizer assim no artigo A Cura da Sombra. Isso está lá naquele livro Ao Encontro da Sombra. A cura da sombra é uma questão de amor. Até onde poderia o nosso amor estender-se às partes quebradas e arruinadas de nós mesmos? As nossas partes repulsivas e perversas. Porque se você não ama a você, você não consegue amar ao próximo. Porque teve alguém que falou que amar ao próximo como a si mesmo, e a gente tem que entender que eu só posso amar ao próximo da maneira como eu me amo, porque apesar de amar ao próximo estar primeiro, eu primeiro preciso me amar, porque amar ao próximo como se ama a si mesmo. Então primeiro eu preciso me amar. E se eu não amo as partes sombrias minhas, eu não vou conseguir aceitar as partes sombrias do outro. Eu vou julgar, eu vou condenar. Vocês entendem isso? Então, Hillman diz assim, até onde você pode ir com essas partes arruinadas de ti com amor a si mesmo? Porque elas são suas, elas te compõem. Quanta caridade e compaixão sentimos pelas nossas próprias fraquezas e doenças. Porque é isso que vai nos trazer a cura. Amar a si mesmo não é fácil, pois significa amar todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra, na qual somos tão inferiores e tão inaceitáveis socialmente. Os cuidados que dedicamos a essa parte humilhante de nós mesmos são também a cura. Porque a gente consegue o que com isso? Cultivar, relacionar-se, naturalmente ressignificar. E aí nós temos uma parábola que é muito bonita e que expressa muito bem essas maneiras de nós nos relacionarmos com a sombra, que é a parábola do bom samaritano, né? Que uma das frases aí mais conhecidas dentro dessa parábola é o amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, veja, Hillman nos diz que a gente tem que amar todas as partes nossas. E amar essas partes mais desprezíveis que nos compõem é muito importante para que a gente possa conseguir amar o outro, né? Então, a gente vai ver que nas parábolas de Jesus, ou nessas experiências narradas por Jesus, como o Vanin sempre comenta, nunca falava para corpos físicos, para egos. Jesus sempre falava para self, para espíritos imortais. Se Jesus falava para espíritos imortais, o seu ensinamento é para a eternidade, porque o espírito imortal é eterno. Então, não existe evangelho velho, porque todo evangelho é atual. Todo ensinamento de Jesus, ele é eterno. O que modifica não é o ensino de Jesus. O que modifica é o espírito para o qual Cristo ensinou, que vai evoluindo, ampliando sua compreensão do mundo, de vida, seus níveis intelectuais,
evoluindo ético-moralmente e percebendo mensagens que Jesus já deixou que até então não percebia, não tinha olhos de ver. Então, cada vez que a gente visita o Evangelho e revisita o Evangelho e lê e relê, é uma nova possibilidade interpretativa, porque nós não somos os mesmos. Da mesma maneira como a gente estuda o Livro dos Espíritos num momento, retoma o Livro dos Espíritos em outro momento, e retoma em outro momento, e são olhares diferentes, adaptados àquela nova posição de crescimento espiritual, psicológico, cognitivo que a gente se encontra. Isso é muito importante. E aí a gente vai percebendo sutilezas no Evangelho, a gente vai percebendo nuances que antes não via. Então o Evangelho não envelhece, ele está sempre novo, e se adapta a esse olhar. Então a gente sempre vai descobrindo novas possibilidades. E é isso que eu gostaria de trazer. Um novo olhar para a parábola do bom samaritano, que é muito explorada, mas que a gente pode explorá-la à luz do prisma da psicologia profunda. Como Joana de Ângeles faz no livro Jesus e o Evangelho, pega as passagens do Evangelho e analisa, interpreta à luz, à compreensão da psicologia junguiana, psicologia profunda. Mas antes da gente falar especificamente da parábola, a gente vai ter que entender primeiro um contexto histórico. Quem faz muito bem isso é Humberto de Campos, Humberto de Campos, em especial no livro Boa Nova, ele sempre trabalha qual o contexto histórico daquele ensinamento do Cristo. Então a gente está num processo cultural para entender a cultura, o povo, a época, o processo histórico. Depois Humberto de Campos ele dá o aspecto cronológico da narrativa, em que momento Jesus falou isso, aconteceu quando? Foi antes da ceia, da última ceia, foi antes da crucificação, foi antes de acontecer esse evento, aquele evento, em que momento cronológico, no tempo e no espaço, está a parábola. E por último, Humberto extrai então o ensinamento moral. Esses aspectos são importantes, Então, o contexto histórico, o aspecto cronológico, o momento e o ensinamento moral. E não é só Humberto de Campos que faz isso, Amélia Rodrigues, Emmanuel e tantos outros espíritos estudiosos aí da vida de Jesus, que nós temos o privilégio de ter pelas mãos desses médiuns que nos trazem esse conhecimento incrível, que não está registrado nos evangelhos. Então, para a gente entender esse aspecto histórico da parábola, nós vamos recorrer a Allan Kardec, que já nos explicou. Aliás, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo inicial, não sei se vocês conhecem, tem um capítulo chamado Notícias Históricas. Kardec se preocupa com isso, já nos orientando de que não dá para nós estudarmos o Evangelho, o ensinamento moral do Cristo, que é o objetivo principal da obra, sem que a gente aprofunde o olhar sobre alguns aspectos importantes da época, porque a mensagem, a maneira de escrever, a maneira como aquilo se compõe, ela está dentro de um contexto histórico. E isso é importante para a gente compreender mais o porquê de Jesus falar aquele termo, o porquê daquele uso daquela comparação, o porquê daquele símbolo para aquele povo, de que Deus tem essa simbologia ou esse aspecto. Isso é muito importante. E lá no capítulo Notícias Históricas, Kardec escreve assim: os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. E aqui Kardec nos dá uma aula de história.
para a gente entender a parábola do bom samaritano. Porque houve uma época áurea do povo judeu. Uma época em que o povo judeu era unido. Era, por exemplo, para a gente entender, o Brasil. E todos os estados se amavam. Não tinha essa separação entre norte e sul, essa versão entre sul e nordeste. O rei Davi e o rei Salomão, era a época em que todos os povos eram unidos. Não havia divisão, não havia ruptura, cisma. Né? Mas com a morte do rei Salomão, houve uma cisão, uma ruptura. Na época dos reis Davi e Salomão, nessa época áurea, a nação hebraica, o povo hebreu, era dividido em 12 tribos, que eram as 12 tribos de Israel, que a gente pode pensar assim, 12 estados, como os estados que nós temos na nossa federativa. 12 tribos, né, como se fossem os estados do Brasil, mas era uma coisa só, era um povo só. As 12 tribos eram do mesmo povo, eram irmãos. Né? Mas após a morte do rei Salomão, e aí tem todo o contexto histórico para isso, em especial um dos seus filhos começa a aumentar os impostos, e há uma revolta então de algumas tribos contra as outras, há uma ruptura, uma divisão dessas 12 tribos. As 10 tribos mais localizadas ao norte rompem com 2 tribos mais localizadas ao sul. E essa ruptura foi tão grande e tão forte que as 10 tribos do norte fundaram uma capital própria, chamada Samaria. Então imagina, essas 10 tribos do norte tinham uma capital, Samaria, e quem morava na capital, os samaritanos, odiavam e não suportavam as 2 tribos do sul. As 2 tribos do sul que tinham 2 estados, né? O estado de Benjamim e de Judá. Por isso são conhecidos as 2 tribos do sul como judeus. Então a gente tem os samaritanos e os judeus. E os samaritanos, como diz Kardec, estiveram quase sempre em guerra com os judeus. Em especial com essa tribo de Judá, que é uma das tribos do sul. Conseguem compreender isso? Bem. E esses grupos, aconteceu essa versão desde a época da morte, então, do rei Salomão, e se perpetuou com relações recíprocas entre os 2 povos. O norte não suportava o sul não suportava o norte. Né? E esses grupos, eles eram tão adversários que começaram a ocorrer não só capitais diferentes, então a capital do norte era Samaria, a capital do sul era Jerusalém, né? Mas também locais de adoração diferentes. Então as tribos do norte tinham um local para adorar Deus, as tribos do sul tinham outro local para adorar Deus. E eles tinham confrontos homéricos, dizendo qual é melhor, qual é maior, qual é superior, quem Jesus gosta mais, né? Como diz Pedro, de nós, quem será que Jesus gosta mais? Quem é o melhor entre nós? Quem é o mais queridinho? Né? Então isso é importante entender. E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem que mostra isso. Né? Então, principalmente as tribos do norte e as 2 tribos do sul. Então, nesse aspecto, era muito comum para essas pessoas que moravam nessa região, em que a locomoção acontecia basicamente como? A pé, andando-se por várias extensões, ou de cavalos, de jumentos. Né? Esse era o meio de locomoção mais comum, culturalmente dessa região. Então era comum que as pessoas viajassem centenas e centenas de quilômetros para fazer peregrinações.
peregrinações até onde? Até Jerusalém. Era muito comum que os povos, que as pessoas migrassem até Jerusalém para fazer peregrinações religiosas. E por que surge isso? Isso vem da tradição religiosa do povo, que acreditava que Deus morava em Jerusalém. Eles acreditavam que esse local era o local em que você podia ter a maior experiência com Deus, né? Isso foi, historicamente, um processo da época áurea do povo, onde Jerusalém, então, todas as tribos que eram um só povo migravam 3 vezes no ano até Jerusalém, para fazer as adorações, para contactar com Deus. Depois que houve essa ruptura, o norte criou um lugar próprio, né? E o sul continua ainda com as peregrinações para Jerusalém. E Jerusalém era descrito por esse povo como o ponto mais alto do mundo. Claro, Deus não pode morar num lugar muito baixinho, né? Então, se Deus mora ali, Jerusalém é o ponto mais alto do mundo. Então, todas as vezes que eles peregrinavam de qualquer lugar para Jerusalém, a ideia desse povo é que eles estavam subindo, porque Jerusalém ficava num lugar mais alto, né? Então Jesus convida os apóstolos, os discípulos, para ir até Jerusalém. A gente não consegue, se eu não me engano, identificar onde eles estavam, em que cidade eles estavam. Vinham, né? 150 quilômetros. Exato. Vinham da Galileia. E Jesus então convida os apóstolos e diz: olha, eu quero ir para Jerusalém. Que momento é isso? É o momento que antecede a Páscoa. Quando Jesus chega em Jerusalém, começam as festividades da Páscoa, logo em seguida ele é delatado por Judas, preso, e inicia-se o processo de crucificação. Então, a cronologia é essa, em que acontece essa narrativa, essa parábola. E quando Jesus convida os apóstolos, que eram da onde? Do sul, para ir para Jerusalém, o que eles acham? Normal. Afinal, nós somos do sul, a gente adora Deus em Jerusalém. Jesus quer ir ter uma experiência com Deus. Vamos, sem problema nenhum. O problema é que Jesus diz assim: não, mas eu quero ir para Jerusalém, mas eu quero passar pela Samaria. Para nós chegarmos a Jerusalém, eu quero ir passando pela Samaria. Qual é a primeira estranheza dos apóstolos? Samaria? As tribos do norte, nossos inimigos? Fazer o que lá? Para quê? E depois, para ir para Jerusalém, você não precisa passar pela Samaria. Aliás, a Samaria até Jerusalém é o pior caminho. É o caminho mais montanhoso, é o caminho mais pedregoso, mais difícil, mais quente, mais abafado, mais perigoso porque tem assaltantes. As pessoas morrem passando por ali, são assaltadas, mortas. Então eles estranham primeiro querer passar pela Samaria e depois o caminho. O mais comum era fazer o quê? O mais comum era pegar a planície do rio e vir beirando o rio. Claro, ventinho fresco, sombra, tudo plano, né? Então esse é o caminho mais prático, mais fácil. Então os apóstolos estranham, né? Estranham. E isso porque os samaritanos eram os povos absolutamente inimigos. Hostis. Lembram quando Jesus... Gente, acontecem coisas lindas nessa viagem. Lindas. Tem que ler toda essa parte do Evangelho. Jesus se encontra com uma mulher num poço. Espetacular. Que era samaritana. E quando reconhece pelo tom de voz que ele era judeu, o que ela fala? Como é que você, judeu, se dirige a mim, que sou samaritana? Ó a rixa que havia entre os povos ali.
Então é bonito, tem que ler tudo isso, né? Então, esse é o convite que Jesus faz aí para os apóstolos. João, evangelista, o apóstolo mais jovem, ele diz assim, aí agora é um relato apócrifo, né? Bom, Jesus, já que você está louco, porque você quer passar pela Samaria, então pelo menos deixa a gente ir na frente para ver se a gente consegue hospedagem e aí depois você vem. Por que João pensa isso? Porque havia ali uma tradição cultural no povo, como eu disse a vocês, que era um povo que caminhava e andava muito, havia uma tradição natural de que as pessoas nas suas casas deveriam acolher os peregrinos, as pessoas que iam até um lugar para adorações, as pessoas que estavam transitando por aquele local. Então era comum que as famílias acolhessem as pessoas, dessem repouso, dessem comida, descanso, né? E era considerado assim um crime você recusar a hospedagem a alguém, né? E tinha inclusive uma crença popular, um mito, uma lenda, de que se uma família se recusasse a dar abrigo a um peregrino, Deus mandaria fogo do céu e queimaria a família. Isso era um mito que existia. Sabe, contos que vão se contando para a criança, igual mula de sem cabeça, o homem do saco. Ó, se você passar dali, o homem do saco vai te pegar. E a criança não passa, né? Era isso que se acreditava, daquele pensamento mágico, místico ainda, daquele povo, né? Então, quando João chega na Samaria e pede abrigo, ninguém quer abrigar ele. Ele não consegue abrigo de ninguém. Tamanha rivalidade entre esses povos. João, que sabia dessa historinha, porque eles ouviam desde criança isso, ele volta e diz assim, Jesus, não é uma boa a gente ir na Samaria. Ó, fui lá, tentamos um lugar para a gente se hospedar, ninguém quis hospedar a gente. Aliás, você não quer que eu peça para Deus mandar queimar os samaritanos? Mas se a gente pensar culturalmente, João não está equivocado. Na tradição, não. Foi até um gesto de carinho com Jesus. Afinal, né, dentro do entendimento dele. O filho do homem, o homem não veio para perder. Sim, perfeito. E aí Jesus diz exatamente isso para João. João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas. Não veio, né? Mas para salvar. Salvar não nesse sentido teológico deturpado. Salvar no sentido de recuperar, educar, mostrar o caminho, conduzir pelo caminho, orientar, nesse sentido, iluminar, como a gente gosta, né? E eu fico pensando que deve ter tido um mal-estar ali entre os apóstolos, principalmente João, né, com a resposta do Cristo, enfim. Mas eles seguem a viagem. Então eles vão, mesmo sem João conseguir nenhum lugar na Samaria, eles continuam a viagem. Isso está em Lucas, essa viagem toda de Jesus para Jerusalém, passando pela Samaria, está em Lucas, começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 25. E aí acontecem, como eu disse, coisas maravilhosas que a gente tem que ler, que a gente tem que entender aí nesse processo. É a última, porque quando ele chega em Jerusalém, é a Páscoa, logo ele vai ser denunciado, preso e crucificado. Então, você imagine o quanto eles caminharam e eles não conseguem hospedagem. Bom, se eles queriam hospedagem na Samaria, é porque a Samaria já era um bom caminho andado, porque tinha que parar ali para recuperar as forças. Se eles não conseguem hospedagem e ainda vêm da Samaria até Jerusalém, eles caminharam muito. Deviam estar assim, exaustos, cansados, com fome.
E quando eles entram em Jerusalém, quando eles chegam afinal em Jerusalém, o que vocês acham que acontece? Vem uma alma caridosa e oferece comida, água, repouso para Jesus, para os discípulos, né? Não acontece nada disso. Vem um doutor da lei, que administrava o templo, chega para Jesus e testa Jesus. Imagine você com fome, cansado, suado, chegando de uma viagem que hoje é super tranquilo, né? Que você pega o aviãozinho aqui, desce ali, já acha que é... Imagine nesse período. Ou seja, o teu pico de paciência está no limite para explodir, que às vezes você é até grosso e agressivo com alguém, porque você já está impaciente, que você quer logo sair, tomar um banho, descansar. Mas Jesus chega e o doutor da lei lhe enfrenta ainda com uma pergunta. Só aí a gente já podia parar a parábola, porque aí Jesus já dá um ensinamento incrível, porque Jesus não perde a paciência, porque é uma virtude que já foi conquistada desse Espírito, e vai dialogar tranquilamente com esse doutor. E o que o doutor da lei pede ali? O doutor diz para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei divina? Ele faz essa pergunta para Jesus. Tudo isso é o recheio, tá? É o preparativo para a gente entender aqui a parábola. Então ele pergunta, Jesus, ou mestre, né, qual o maior mandamento da lei divina? E o doutor da lei tem muita inteligência, né? Nós sabemos o quanto se estudava e o quanto se conhecia da lei, do Antigo Testamento, né? Da Torá, vamos pensar. A lei que o doutor se refere é o Pentateuco mosaico. Os 5 livros que são atribuídos a Moisés, chamados por eles de Torá. É a essa lei que o doutor da lei interroga o Cristo, né? Jesus, com muita paciência, responde para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Então o doutor da lei pergunta: qual é o maior mandamento? E Jesus dá 2 respostas para responder. Ele diz assim: o que está escrito na lei? Primeira pergunta que Jesus faz. E segunda pergunta: como a lês? Gente, porque pode estar uma lei escrita e cada um lê de um jeito. Então, Jesus, quando ele pergunta como a lês, ele quer entender melhor o doutor da lei. Não que ele precisasse, porque ele já sabia exatamente quem estava ali. Perispiritualmente, Jesus já tinha a ficha, né? Mas ele queria entender melhor. Porque uma coisa é a lei, outra coisa é como eu entendo isso, né? Então, o doutor da lei, que se achava inteligente, que queria testar Jesus, porque Jesus nesse período aí já era conhecido, né? O doutor da lei olhava, já sabia quem era. E aquele lá que fica se achando tal, que acha que sabe mais que todo mundo, que vem aqui dar aula, né? As projeções, né? Então ele que achava que ia testar o Cristo, na verdade ele que acaba sendo testado. Porque Jesus pergunta o que está escrito, então ele vai ter que mostrar conhecimento. E como ele lia. E o doutor da lei mostra conhecimento exemplar. Ele estudava tudo, sabia tudo, era doutor da lei, né? E ele vai responder. E o doutor da lei responde, como diz Haroldo, nota 10. Porque o doutor da lei responde citando 2 grandes textos do Pentateuco. Um texto que está em Deuteronômio e um texto que está em Levítico, que compõem os 5 livros, né? Que basicamente é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Isso ele cita Deuteronômio. E ao próximo como a ti mesmo.
E aí ele cita Levítico. Né? E Jesus diz para ele, parabéns, muito bem. É isso aí. Você conhece a lei perfeitamente. Só falta fazer. Porque Jesus diz para ele, agora faz isso. Jesus já tinha lido que ele só sabia, que ele era igual a nós, só estudava Espiritismo, não vivenciava Espiritismo, não era igual a gente. E essa resposta que o doutor da lei dá, mostra tanto conhecimento, porque ela resume mais de 1000 anos de reflexões teológicas acerca da Torá. Qual é o maior mandamento? Tinha brigas homéricas disso dos estudiosos de qual é, dos textos todos. E ele sintetiza aquilo que havia como senso comum determinado por esses estudiosos à época. Né? Então Jesus diz para ele, respondeste bem, agora faz isso, vive isso. Né, que você está dizendo, no sentido de não fica só no conhecimento, vai para a vivência, vem para o coração. Né? O doutor da lei fica intrigado com Jesus, porque ele não esperava isso. Ele que foi para armar uma emboscada, acabou tendo que ser testado, se saiu bem. Né? Mas como ele percebe que o Cristo é muito inteligente, ele aproveita para tirar uma dúvida com Jesus. Aí ele vira amiguinho. Né? Ele vê, não posso, já vou até aproveitar então uma dúvida que eu tenho na lei, já vou pedir para ver se ele me ajuda na interpretação. Né? E a dúvida que o doutor da lei quer tirar é a seguinte, havia na época 2 correntes, 2 linhas de interpretação sobre amar ao próximo como a si mesmo. Uma linha interpretativa dizia que só era próximo quem é do meu povo. Então, quem morava no norte, só as 10 tribos do norte. Quem morava no sul, só as 2 tribos do sul. Esse é o meu próximo. Se eu passar e ver alguém do norte e eu sou do sul, posso deixar morrer, não é meu próximo. E eu não estou infringindo a lei. Nessa interpretação. Se eu passar e for um romano e não for judeu, posso deixar morrer, não estou infringindo a lei. Nessa corrente filosófica. E existiu uma outra corrente do avô de Gamaliel. Lembram quem é Gamaliel? Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso. E essa corrente do avô de Gamaliel dizia que não, próximo é todo mundo. Próximo é qualquer um que precisa de ajuda. Próximo é a humanidade. Então tinha essas 2 correntes. E os doutores da lei não chegavam a consenso. Tinham brigas homéricas para isso. Então ele aproveita e pergunta para Jesus. Jesus, quem é o meu próximo? Ele quer saber o que Jesus pensava em relação às 2 possibilidades interpretativas. Olha como é importante o contexto histórico. Senão a gente lê a parábola e não entende por que da pergunta, por que daquilo. E Jesus, para responder a pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo, vai contar uma historinha. E a historinha que Jesus conta para responder a pergunta, quem é o meu próximo, é conhecido como a parábola do bom samaritano. Perfeito? Então a parábola é uma resposta de Jesus para explicar quem é o próximo. E aí no final a gente vai entender que linha Jesus seguia. Quem é o próximo? Né? Então, a parábola é a seguinte. Disse Jesus. Então, para responder a pergunta, Jesus, quem é meu próximo? Daí Jesus conta a historinha. Um homem descia de Jerusalém. Por que descia? Porque Jerusalém era o lugar mais alto. É onde Deus está. Então, se ele está voltando de Jerusalém, ele descia. E está com informação. Né? Agora, depois a gente vai extrair algumas outras coisas aí. Um homem, Jesus diz, um homem
Mas que homem? Que homem é esse? É judeu? É romano? É grego? Cuidadosamente, é a única personagem da parábola que não se consegue identificar. Não é à toa. Não é à toa. Jesus deixa essa personagem assim, não se sabe quem é, porque é esse que vai precisar de ajuda. E Jesus vai dizer, o próximo é um homem, é qualquer pessoa que eu não sei quem é, porque é meu irmão, é todo mundo, é qualquer um. Esse é o final. Então, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que depois de o despirem, Jesus tem o cuidado de fazer os ladrões tirarem a roupa, porque você podia reconhecer se era judeu, do norte ou do sul pela roupa, se era grego, se era romano, pela forma de se vestir. Então, não dá para saber pela forma de se vestir. E espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, ele não falava, ele estava desacordado e não podia se identificar. Vocês entendem aí? Por uma coincidência, claro, algumas traduções, né? Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Um sacerdote. Quando o sacerdote viu, passou de largo. Passou de largo, não deu muita bola. Não tô nem aí, nem olhou. Muito bem. Sacerdote. Na tradição judaica, o sacerdote não pode tocar num cadáver. Se o sacerdote toca num cadáver, ele fica impuro. E para ele se purificar é um ritual complicadíssimo, demora muito, dá muito trabalho. Então é melhor não tocar em um cadáver para não se contaminar. Na tradição religiosa dessa época. E o sacerdote, esse sacerdote aí, ele tem a seguinte crença: eu sou obrigado a amar o próximo que é do meu povo. Eu não acho que o próximo é essa ideia aí do avô de Gamaliel, que é qualquer um. O próximo é quem é do meu povo. Então, quando o sacerdote passa e vê um homem que ele não consegue saber se está morto ou vivo, o que ele pensa primeiro? Será que está morto? Não vou tocar, porque vai que está morto. E depois, como ele não consegue identificar que povo é, bom, se eu não sei que povo é, então pode ser judeu, mas também vai que é romano, vai que é grego, vai que é alguém da tribo do norte. Então, Deus me livre, eu que sou aqui do sul, ajudar alguém que é do norte. Então, o sacerdote, na verdade, ele estava preocupado com quem? Com ele. Ele não estava preocupado com o outro. Os sacerdotes somos nós, né? As nossas máscaras, as preocupações que nós temos com a sociedade, aquilo que a gente deixa de viver e cria o lado sombrio para agradar o que os outros querem, as regras que os outros esperam de nós, né? Agora vai casar, agora vai ter filho, agora isso, agora aquilo, né? Ele estava mais preocupado com ele, né, do que propriamente com a própria pessoa. E o sacerdote, ele é muito nós, porque ele está mais ligado aos rituais, ao exterior, à periferia, do que realmente à essência. Então, nós ainda temos o sacerdote em nós. Tem pessoas que acham que se comer determinado tipo de alimento são mais impuras do que outras que não comem. Tem pessoas que acham que se trabalhar em tal dia da semana vão ser castigadas por Deus, como se Deus escolhesse um dia da semana para ser ofertado a Ele, quando a vida nos dá 24 horas por dia para ofertar a vida ao Criador.
Então, pessoas como nós, que se ligam tanto ao ritual, ao exterior, e esquecem e perdem as oportunidades de crescer, de aprender, de evoluir, né? Mas, continua Jesus. Entenderam o porquê de Jesus usar um sacerdote? Para quem que ele está contando essa história? Para o doutor da lei. Quando ele fala que o sacerdote fez isso, o doutor da lei já olha meio torto para Jesus. Você está falando dos meus pares? Né? Ele quase se vê no sacerdote. Tinha público também, Jesus aproveitou que tinha público. Claro, os apóstolos todos ali, eles acabaram de chegar em Jerusalém da viagem, né? A multidão já conhecia Jesus, né? Todo mundo chegava perto, já ouvia se falar do Cristo, o que ele fazia, as curas. Então a multidão, até hoje é assim, nem se sabe que tem ali, mas tem um povo reunido, vamos lá ver o que é. Muito bem, continua. Do mesmo modo, também um levita. O que é levita? Também a gente tem que entender isso e está lá nas notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo. O levita é o ajudante do sacerdote no tabernáculo. É como hoje a gente chamaria assim, os ministros. Né? Eram os ministros ali que ajudavam nos rituais, que ajudavam no processo do tabernáculo, nas coisas. E esses ministros aprendiam com quem? Sacerdote. Com o sacerdote. Eles aprendiam pelo exemplo. Se o sacerdote fez isso, o que o ministro ia fazer? Mesma coisa. Então, olha a postura do levita. Chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Não sei se está morto, se está vivo, vai que eu me contamino, vai que não é do meu povo, vai que não é meu próximo. Não é problema meu. Tanto o sacerdote como o levita, eles eram do sul, porque eles vinham de Jerusalém, estavam descendo. Um descia, um vinha de Jerusalém. Mas aí Jesus vai dizer que vem um samaritano. Gente, samaritano era do norte, ele não ia para Jerusalém, ele tinha outro lugar para adorar a Deus. Então Jesus só diz que o samaritano ia de viagem. Não diz que sobe nem que desce. Porque se subisse ia para Jerusalém, se descesse vinha de Jerusalém. Ele não ia e nem vinha de Jerusalém, ele era do norte. Então Jesus tem o cuidado histórico, no contexto cultural, de dizer um samaritano, porém, que ia de viagem. Gente, ele está contando a história para pessoas do sul. Para um doutor da lei do sul, que odeia os samaritanos. E Jesus vai dizer, a pessoa que você mais odeia é a que ajudou. Mais do que o próprio sacerdote, igual você. Então começando a entender a história, o mal-estar que isso vai gerar nesse doutor da lei. Então Jesus diz, um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e vendo, teve compaixão dele. E aí está sublinhadinho ali, destacado, porque ter compaixão é um dos mandamentos maiores que Jesus havia ensinado. É amar a Deus de todo o seu coração. Não importa quem seja. Não importa se é do norte, se é do sul, se está morto, se está vivo. Não importa o que vão dizer, o que vão pensar. Porque quem ama a Deus de todo o coração, ajuda quem quer que seja. Então Jesus está dizendo que ele dá um primeiro grande exemplo de respeito à lei, que nem o sacerdote nem o levita, que eram do sul, tinham feito. E a história está sendo contada por um doutor da lei do sul que odeia o samaritano. É um tapa na cara, assim, com gentileza, com delicadeza. Né? Chegando-se, atou-lhe as feridas. Veja, ele não ama a Deus só do seu coração. Ele também tem sabedoria envolvida. Ele ama a Deus de toda a sua alma.
Porque o coração no Antigo Testamento é a compaixão. Amar a Deus de toda a alma é o conhecimento, porque precisa conhecer. Então, o que o samaritano que ama a Deus, conhecendo, faz? Ele ata o animal, para o animal, né? Atou-lhe as feridas, cuidou com azeite, derrama um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinho, porque na tradição eram, poderíamos chamar hoje, antissépticos, né? Evitaria a proliferação de bactérias, né? Pondo sobre o seu animal, coloca sobre o animal, olha a inteligência envolvida, o amar a Deus de toda a tua alma. E como um escravo, vai na frente puxando o animal pela cordinha, enquanto o outro, que está lá quase desfalecido, está em cima. Humildade. Mas só vai ter humildade quem se relaciona com a sombra, quem cultiva os sentimentos. Então não é à toa a figura, ver só. À toa. Se tiver que descer para ajudar outros, sempre. E ele leva, então, até uma hospedaria, onde ele trata. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o. O quanto gastares, trata-o, e quanto gastares demais, na volta eu te pagarei. Então ele está amando a Deus aí também, de todas as suas forças. Porque forças é tudo que eu posso fazer para auxiliar. Esse é o sentido no Antigo Testamento. Então Jesus pega a lei que o doutor tinha dito e dá os exemplos das leis, amar a Deus com toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu coração, no samaritano, que era quem o doutor da lei mais menosprezava, mais odiava. E aí termina a história. A história que Jesus quis contar para ensinar, contou para ensinar quem era o próximo para o doutor da lei. E aí ele faz uma pergunta. Então Jesus conta a historinha, ele se volta para o doutor da lei e diz: bom, depois dessa história, qual desses 3, o samaritano, o levita, ou o doutor, né, ou o sacerdote, melhor dizendo, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei, vaidoso, orgulhoso, ele não podia admitir que alguém do norte tinha sido melhor que um sacerdote do sul. Então ele não fala que foi o samaritano. Ele não fala. Ele não fala o samaritano. Porque isso é demais para ele. É demais. Então ele diz assim, ele sai pela tangente. Ele diz assim, o próximo, respondeu o doutor da lei, o próximo foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Mas ele sabia dentro dele quem tinha sido. Quase falou, esse último aí, né? Mas nessa altura do campeonato, o doutor da lei já estava pálido, branco, se sentindo meio desconfortável, meio tonto, né? Porque na parábola, o único que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, que seguiu o mandamento, foi quem ele mais odiava. E Jesus sabia que ele não vivia, que ele só sabia, né? Tanto que Jesus diz para ele, bom, vai-te e faze tu mesmo. Então essa parábola é muito bonita, porque ela nos mostra que o samaritano era quem tinha esse cultivo dos aspectos sombrios. Primeiro porque não projeta nada. Primeiro porque não tem medo da máscara cair. O que vão pensar se eu tocar? Vou ficar impuro. O que vão falar se ele for da tribo do norte e eu sou do sul? O samaritano não tem essas coisas. Fruto de uma pessoa que elabora, que cultiva esse processo do conteúdo sombrio, como a gente disse, né? E é tão bonito porque Jung vai coroar isso. Jung trabalha muito com passagens evangélicas. Jung estudou muito religiões as mais variadas.
e não de uma maneira superficial, profunda. E Jung tem uma frase bonita disso que nós estamos falando, né? Que o trabalho com a sombra nos faz ser mais humilde, nos faz ter compaixão, nos faz seguir a lei. E ele diz assim: as pessoas, Jung, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio, o que é isso? Cultivo, processo de relacionamento com a sombra, tornar consciente. As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender com paixão e a amar os seus semelhantes. Porque se colocam no lugar, entendem que são iguais, às vezes até piores, que também são falíveis, que hoje ele está assim, amanhã pode ser eu, que não cabe julgar, até porque já estou mais consciente de que o julgamento pode ser a manifestação da minha sombra, a projeção disso. E coroa exatamente esse amar os seus semelhantes da maneira com que se ama. Porque se eu cultivo a minha sombra e elaboro isso em mim e me amo dessa maneira, isso me permite trabalhar com paixão e humildade para poder amar o próximo. Como no início da parábola, citando lá Levítico, amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que aprender a me amar, porque da maneira como eu me amo é que eu vou conseguir amar o meu semelhante. Então, o sacerdote e o levita ainda precisam muito amor ao lado sombrio ignorado, nessa visão psicológica. Então, semana que vem, se tudo der certo, finalizamos esse assunto e já iniciamos o nosso próximo módulo.